Salve, salve, meu amigo futuro policial federal, minha amiga futura policial federal. Hoje a gente traz aqui mais uma aula de revisão de reta final e hoje eu vou fazer diferente, eu não vou trazer todos os conteúdos como eu fiz no primeiro. Eu quero mostrar para vocês algumas questões de contabilidade de um assunto muito importante para essa prova e que certamente já gerou dúvida, principalmente para quem começou a estudar contabilidade agora. E o objetivo é tentar tornar mais simples, fazer com que você tenha mais recurso para conseguir resolver bem a questão no dia da sua prova. Tá bom? Vamos então falar sobre isso? Ó, segue aqui comigo e vamos fazer aqui 10 questões rapidinho, só para a gente trabalhar esse conteúdo importantíssimo. Olha só, a primeira questão diz assim, ó, com base nas tabelas, que apresentam dados contábeis em reais de uma empresa operadora de serviços de telecomunicações com concessão para exploração de serviço telefônico fixo comutado, julgue o item a seguir. Então, aqui é só a historinha, né? Bababá. Então, vamos marcar aqui que a gente tem que julgar o item. E ele falou, considerando que não haja distribuição dos lucros, o PL, ó, o patrimônio líquido total, no encerramento do ano 2, em reais, é superior a esse valor. Bom, aqui é o seguinte, pessoal, já dá para a gente perceber que só o que importa para essa questão é a tabela, a coluna, que fala sobre o final do ano 2, que ele já deixou bem claro ali. E se vocês observarem, pessoal, que até mesmo se eu somar todos os valores presentes aqui na coluna 2, nenhum deles passa, né? Somando tudo isso aqui, não passa de 10 milhões e 800 mil. Então, aqui a gente já começa a questão de uma forma bem objetiva, dizendo que ela está errada. Só que o grande objetivo aqui é que a gente trabalhe os conteúdos, tá? E por isso, eu queria que vocês lembrassem comigo que dentro do estudo do balanço patrimonial, a gente tem uma fórmula que faz com que as coisas aconteçam. E essa fórmula ela é assim, ó, é o ativo, que é igual ao passivo, mais o PL. Cabe lembrar, pessoal, que o ativo corresponde àquilo que a gente conhece por bens e direitos, e o passivo, aquilo que envolve as obrigações com terceiros, tá? E o PL é aquele aporte dos sócios, né, que fazem com que a empresa de fato exista. Então, ao pensar nisso, a questão pediu para a gente assim, ó, vamos fazer uma análise do que é o PL, que o PL é basicamente uma quantia residual. Se a gente reorganizar essa fórmula, eu poderia ter até algo nesse padrão aqui, ó, que o PL poderia ser igual ao ativo menos o passivo. É uma conta básica aqui de matemática que faz a gente chegar a esse raciocínio, tá bom? Então é o seguinte, se ele pediu para que a gente analisasse essa soma do patrimônio líquido total, eu queria mostrar para vocês quais são as contas que compõem o PL. Então vamos pensar aqui, ó. Naquilo que a gente conhece já de balanço patrimonial, é sempre legal que você faça o desenho, para você conseguir visualizar as contas. Então, para esse lado, a gente lança as contas do ativo, as contas do passivo, né, que também são obrigações com terceiros, passivo exigível, e aqui as contas do PL, tá bom? Então, eu preciso saber identificar quem é quem nessa brincadeira. Por isso, eu queria mostrar para vocês esse próximo slide, que aqui eu já disse, ó, quais são as contas que compõem o patrimônio líquido? O capital social, as reservas de lucro, as reservas de capital, as ações de tesouraria, e eu queria que vocês enxergassem isso aqui como uma redutora, uma retificadora, que faz com que a natureza seja invertida, a gente vai trabalhar isso daqui a pouco, tá bom? Ajuste de avaliação patrimonial e lucro ou prejuízo no período, tá bom? Essas são as possíveis contas de um PL. E aqui, se a gente voltar aqui mais uma vez, vocês vão perceber que a gente pode encontrar essas contas. Então, eu vou marcar aqui para vocês, ó. Vamos lá. Eu posso dizer para vocês que ações em tesouraria é uma das contas que a gente viu lá. Capital social é uma das contas. O lucro líquido do exercício lucro operacional não entra, porque aqui vai ser uma conta de resultado que não vem ao caso agora. A gente está falando do patrimônio, tá? Depois, participação dos empregados, que é um outro valor que ele apresentou, isso aqui é uma conta do ativo, por isso não nos interessa, seria uma conta daqui, ó. Então, a gente está em busca das contas do PL. Depois, a gente tem reservas de capital e, claro, a gente tem aqui as reservas de lucro. Essas são contas, sim, que a gente vai encontrar no PL. Tudo bem até aqui? Agora, preste atenção no detalhe, ó.
Dentre as contas, eu mostrei para vocês essa, que ela é uma redutora. E essa conta redutora foi apresentada aqui, gente, ó. Vejam que quando eu trouxe a conta de ações em tesouraria, ela está numa cor vermelha para que vocês possam perceber que ela vai ter uma conta inversa. Ou seja, a gente vai somar todas, eu somo todas as contas que a gente já sabe que são contas do PL de modo credor, e vai ter uma que vai ter um sinal contrário. Logo, ao somarmos todos esses valores, a gente chega a esse valor aqui de patrimônio líquido, tá bom? Claro, soma tudo, subtrai pela conta redutora e a gente vai ter esse valor. E aí, ao perceber que o valor aqui fica em 8.271.000, a gente volta para a questão e consegue comprovar que, de fato, a questão estava errada, porque não é superior a 10.800.000. Tudo bem? Então, primeira questão, simples, para a gente começar identificando quem é quem, para que lado que vai cada conta e os nomezinhos importantes. Bora! Segue comigo para a questão 2. Mais uma questão simples para a gente rever conceitos, tá? Então, olha o que ele falou. A partir do balanço patrimonial de uma sociedade comercial hipotética, apresentado nesse quadrinho abaixo, vamos julgar. Então, vamos julgar o item. Ele falou, se a empresa vender metade das mercadorias, se ela vender metade das mercadorias, o custo, olha isso, o custo das mercadorias vendidas a ser evidenciado na demonstração do resultado do exercício, a famosa DRE, do período, será de 1 milhão. Aí, pessoal, aqui, mais uma vez, é só para a gente trabalhar conceito. Se vocês observarem, eu tenho aqui o lado do ativo, o lado do passivo e as contas do PL. Vejam que ele já trouxe aqui para a gente quanto que seria o total de ativo. E aqui, a conta é fácil de fazer. Ele está somando uma conta do ativo caixa, tá? E uma conta do ativo mercadorias. E por isso o total do ativo é de 1.500.000. Se eu olho para o outro lado, eu percebo que financiamentos, que corresponde a uma obrigação, tem 500.000 de valor. E quando eu falo do capital social, vê que tem 1 milhão. E aí a gente percebe que, somando passivo mais PL, a gente chega a 1.500.000, batendo com o valor aqui do ladinho, tá bom? Então, vê que, quanto a isso, tudo bem. Só que a questão perguntou especificamente sobre esse cara aqui, ó, sobre a conta mercadorias. E aí a pergunta foi, se a empresa vender a metade das mercadorias, pessoal, imagina comigo agora aqui, ó. Se eu preciso vender a metade das mercadorias, qual é o valor que vai sair? Vai sair 500.000. 500.000. Simples nesse tanto. Aí ele falou, o custo das mercadorias vendidas a ser evidenciado na DRE será de 1 milhão? Poxa, se eu estou vendendo a metade das mercadorias, o custo para eu fazer essa venda é um custo de 500.000. Já que tem 1 milhão e eu vendi a metade, o custo foi 500.000. Aí você fala, William, mas e a parte do lucro? Não. Aí você tem que pensar que aqui o que vai acontecer? Você vai debitar, e eu quero que vocês lembrem o seguinte, as contas do ativo são contas que aumentam a débito, certo? Aumentam a débito, e elas diminuem a crédito. Diminuem a crédito. E aí, quando a gente tem esse valor, essa ideia, imagina, eu tenho que diminuir o valor, ou seja, eu vou creditar na conta mercadorias e eu vou debitar na conta de custos, tá? Então, vê que aumenta numa e diminui na outra. Então, haverá um crédito em uma conta e haverá um débito do mesmo valor na outra conta para representar isso. Então, a questão está errada, porque o valor não é de 1 milhão, o valor é de 500.000, já que ele vai vender a metade das mercadorias. Tá bom? Beleza? Então, é isso. Segue para a questão 3. Olha agora, uma questão mais teórica. Ó. Diz assim, o balanço patrimonial, ferramenta contábil primordial para avaliar a saúde financeira de uma empresa, é composto unicamente por duas partes principais. Vamos ver se ele trouxe duas partes principais de forma correta? Ele falou o ativo, e a gente tem aqui o ativo, que representa todos os bens e direitos de uma empresa. Tá bom? E aqui está tudo bem. Quando a gente falou sobre o ativo, pessoal, o ativo de fato representa os bens e representam os direitos que uma empresa tem. E quando se trata do passivo? Olha, o passivo que compreende suas obrigações e deveres. Aí eu concordo também. Obrigações e deveres. Só que olha o que ele falou no final, sem incluir o PL. Aí ele errou, né, pessoal? Estava tudo certo até ali. Então, quando ele fala que é sem incluir o PL, aí a questão está errada. Errada por quê?
Porque a nossa equação fundamental diz que eu preciso ter o ativo, que ele é a soma do passivo mais o patrimônio líquido. Então, não existe a possibilidade de deixar de fora a conta, né, o valor do patrimônio líquido. Então, errada a questão 3. Olha a questão 4. Mais uma questão daquelas que nos assusta porque ela apresenta uma tabela com um monte de nome de conta que às vezes a gente não sabe de onde vem e o que, que é. Então, o primeiro passo que eu quero mostrar para vocês é, vamos identificar o que são essas contas? Vamos fazer isso juntos. Ó, primeira questão diz assim, ó, considerando apenas os dados da tabela, julgue o item. A soma dos saldos devedores excede em 600 mil a soma dos saldos credores. E aí eu queria mostrar para vocês isso. Ó. Lembra, por exemplo, que quando se trata de um saldo devedor, e um saldo credor, a gente precisa vincular isso a isso aqui, ó. Quais são aquelas contas que têm valor devedor? As contas do ativo, as contas de despesas, tá? E de saldo credor, a gente vai colocar as contas do passivo, as contas do PL e as contas de receitas. Legal. Só que aqui tem um detalhe, pessoal. A gente não pode deixar de levar em consideração as contas retificadoras. Então, por favor, pensa comigo que toda vez que você encontrar uma conta que seja redutora ou retificadora, elas vão trocar, elas vão ter natureza contrária. Ou seja, se eu encontro uma conta que seja retificadora de um ativo, ela não é devedora, ela é credora, então ela vem para cá. Sacou? E a mesma coisa acontece com as do passivo e do PL. Se eu tenho uma conta que seja redutora de um passivo, ela vem para cá. Se ela é redutora de um PL, ela vem para cá. Agora, olha como esse quadro ele vai ser importante, porque eu quero mostrar para vocês quais são essas contas. Então, vamos fazer juntos? Olha só, vamos colocar aqui, vamos mudar as cores para fazer a brincadeira. A conta de capital social, ela é uma conta de quem? É uma conta do PL. Então, vamos botar aqui, ó, PL. Bom? E aí eu vou aproveitar e vou colocar todo mundo que é credor já de roxo, tá? Então, uma conta do PL. E o que, que é a conta de terrenos? Vamos lá, terrenos, vamos colocar aqui no azul, ó. Terreno, vou colocar um verde. Terrenos é uma conta do ativo, veio para cá. Máquinas e equipamentos é conta do ativo. Empréstimos obtidos, pessoal, é uma conta do passivo. Então, vamos colocar aqui, ó, conta do passivo é do outro lado. Veículos, poxa, o veículo é um bem. Então, se veículo é um bem, a gente está diante de uma conta do ativo. Banco, banco também. É dinheiro, é bem. Então, estamos diante de uma conta do ativo. Cliente é conta do ativo. Mercadoria é conta do ativo. Fornecedor é conta do passivo. É uma obrigação. Duplicatas descontadas, pessoal, é uma conta do passivo também, tá bom? Depreciação acumulada, olha só o que vai acontecer, pessoal. Depreciação acumulada, ela é uma conta redutora do ativo. Então, a gente vai colocar no roxinho, mas olha só o que, que ela é. Ó. Ela é uma conta do ativo, ela é isso aqui. Ó. Ela é uma conta do ativo, só que ela tem natureza contrária. Os ativos intangíveis, aí ativo a gente já sabe que o ativo é ativo, né? Participação permanente vai ser uma conta do ativo. Contas a pagar, já sabe, contas a pagar é de obrigação com terceiros, então isso aqui é uma conta do passivo. Títulos a receber é ativo, porque é um direito. Reserva de lucros a gente vai colocar como PL, né? E PL, pessoal, a gente já sabe então que mora aqui do outro lado. E a provisão, olha só isso aqui, ó, provisão para crédito. E, gente, eu coloquei para sair aqui rapidinho, pera ainda. Manter. Vamos voltar aqui rapidinho. Pronto, voltou. E aqui a gente já está vendo que esse PCDL, vou colocar aqui do lado para não ter perigo, ó. Vou pegar aqui a canetinha de novo. PCLD. Esse cara aqui, pessoal, olha só, ele corresponde a quem? Ele corresponde a uma conta do ativo, vamos colocar aqui, ó. Só que vou escrever bem aqui para não dar bug de novo. Deu bug. É uma conta redutora do ativo, tá bom? Ficou pertinho do botão. Beleza, então, olha o que a gente fez, ó. Nós já determinamos
quais são os grupos de ativo, passivo, PL, inclusive suas redutoras, e com isso a gente já consegue determinar quem é quem. Quem é conta credora e quem é conta devedora. Agora, vou trazer aqui no próximo slide para mostrar para vocês que o mesmo desenho que eu fiz, mostrando quem eram eles, a gente apresenta aqui, ó. Então, ao fazer a soma, só para vocês perceberem como está certinho, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contas de natureza credora, tá? Vamos ver se bateu? Ó. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, deu certo. As outras são de natureza devedora. E ao fazer a soma, para a gente não perder esse tempo, eu percebi o seguinte, ó, que a soma dá igual às contas de natureza devedora e de natureza credora, elas têm o mesmo valor, têm o mesmo saldo. E a questão disse assim, ó, a soma dos saldos devedores excede em mais de 600 mil credor? Não, é igual. Então, por isso, a questão está errada. Beleza? Show de bola. Segue comigo. Olha a próxima, questãozinha mais teórica. Ó. O ativo não circulante inclui ativos realizáveis a longo prazo, investimentos, imobilizados e intangíveis. Certinho, pessoal. Isso aqui é letra de lei. Observem, ó. Lá na lei das sociedades das ações, a gente percebe o seguinte, ó. Olha o que ele fala no artigo 178. No balanço, as contas são classificadas segundo elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. Parágrafo 1º. Olha isso. No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente, isso aqui é importante, tá? Porque vai ser em ordem decrescente de liquidez, ou seja, vai ser daqui mais tem liquidez até a que tem menos liquidez. E, por exemplo, quando a gente fala de liquidez, eu estou falando de quê, pessoal? Estou falando da possibilidade de virar dinheiro, tá? Ou seja, a conta caixa, por exemplo, é a que tem dinheiro. A conta banco tem mais liquidez, e assim a gente vai ver. Aí, quando ele traz aqui nesse inciso 2º, o ativo não circulante, a gente vai entender assim, ó, que ele é representado pelo realizável a longo prazo, tá? Aos investimentos, o imobilizado e o intangível. Então, era a letrinha de lei e por isso a questão está correta, pessoal. Certo o gabarito. Tá bom? Então, o ativo não circulante, de fato, tem isso. Lembra, o ativo circulante, pessoal, a gente vai pensar que ele é contado no exercício atual e até o final do próximo exercício social. Cuidado para não confundir com o ano civil. A gente está falando do próximo exercício social. Depois disso, a gente já considera longo prazo, já considera o ativo não circulante. Olha aqui de novo, é a mesma tabelinha que a gente fez agora há pouco, só que agora o pensamento foi esse, ó. A soma do ativo não circulante é um valor entre 350 e 400. Então, a gente já viu aqui, ó, agora há pouco, pessoal, quem era ativo. Então, a gente já sabe as continhas do ativo. Agora a pergunta, quem é ativo não circulante, né? Então, eu trouxe aqui para vocês enxergarem, olha só. A gente viu várias contas de ativo, como por exemplo, ó, clientes era uma conta de ativo, só que não é um ativo não circulante, é um ativo circulante. A conta de banco é um ativo circulante, porque ela é de curto prazo, ela está ali, está em movimento. Agora observa, ó, terrenos é não circulante, máquinas é não circulante, veículos é não circulante. Ativos intangíveis, é que a gente pensa nos ativos intangíveis como patentes, marcas, logomarcas, isso daqui corresponde a um ativo intangível, então é não circulante. E essas participações permanentes em outras empresas. Isso daqui, pessoal, aí a gente vai ter que fazer a soma e vai ter uma depreciação acumulada, lembra? Então, a gente vai sempre de natureza contrária. E aí, para a gente saber o saldo do ativo não circulante, vai ter que somar todo mundo. Ao fazer essa soma, 180, 120, aqui dá 300, aqui dá 400, aqui dá 430, 455, né? Menos a depreciação, que o valor vai dar 415 e 800. E a questão falou assim, ó, a questão falou assim, que o não circulante, a soma deles vai ficar entre 350 e 400 e deu 415 em uma beirinha. Por isso, a questão de número 6 é uma questão errada. Beleza? Show de bola. Vem comigo na próxima, olha só a 7. O ativo evidencia os bens, os direitos e as obrigações não. As obrigações faz parte de quem? Do passivo, galera.
Então, mais uma questão simples para a gente trabalhar a diferença entre ativo e passivo, uma questão super de boa. Então, gabarito errado, sem muito problema, tá? Então, se ele falou de ativo, a gente está falando de bens e direitos, e não de obrigações. Legal. Questão de número 8. Olha só que questão interessante, ó. Uma redução na conta despesa antecipada provocará uma redução no passivo. No passivo circulante, uma vez que essa despesa é uma obrigação da empresa. Gente, pensa comigo. Ele está dizendo que uma despesa antecipada reduz no passivo, porque isso é uma obrigação. Aí eu te pergunto, imagina, por exemplo, que você tenha que pagar um aluguel. O aluguel acaba por ser uma despesa, eu sei. Mas imagina só, você tem aí um contrato de 1 ano de aluguel. E você foi lá e pagou de forma antecipada essas parcelas. Então, isso foi uma despesa que foi antecipada. Aí eu te pergunto, no momento em que você paga de forma antecipada o uso de 12 meses do lugar, você concorda que agora você não tem uma obrigação, mas sim você adquire um direito? Sacou a ideia? Então, se você tem um direito, isso não é passivo, gente, isso é um ativo. Tudo bem? Então, não é uma obrigação, a gente ganha agora um direito. Então, uma despesa antecipada é uma conta do ativo. Tudo bem? Então, haverá uma redução do ativo e não do passivo. Por isso, errada a questão de número 8. Errada. Questão de número 9. Mais uma simples para a gente trabalhar conceito de novo. Ó, a partir do balanço patrimonial, dessa hipótese aí, vamos julgar. O PL, o patrimônio líquido da empresa, é positivo, porque o valor do ativo é maior que o passivo, gente. E agora, o que eu sei sobre isso? Ó, vamos pegar aqui, ó. O valor do ativo é de 1.500.000. E qual é o valor do passivo? O valor do passivo é isso daqui, gente, ó. Aí eu te pergunto, o valor do ativo é maior que o valor do passivo? Sim. Então, isso daqui é um caso favorável. Por isso, a gente vai colocar que essa questão, isso aqui está certo, tá? O valor do ativo é maior que o valor do passivo. Tudo bem, gente? Então, cabe lembrar que o passivo seria essa obrigação. Então, se eu tenho a mais, tá tudo certo, né? Então, eu tenho 1 milhão a mais aqui, né? Então, é de fato um patrimônio líquido positivo, tá bom? Cabe lembrar, pessoal, que um outro nome que é muito cobrado em prova é quando o passivo é maior que o ativo. E a gente vai chamar isso de quê? De passivo a descoberto, tá? Cuidado com isso, tá? E quando for igual ali, a gente vai ver que é nulo. Então, nomezinhos importantes aí para a gente levar para a prova. Então, essa questão está certa e sem muito problema. E para a gente fechar, a nossa questão agora diz assim, ó, no ativo, as contas devem ser classificadas em ordem decrescente de nível de liquidez. E a gente já viu isso, né, pessoal? Era a letrinha de lei agora há pouco. Vou voltar bem aqui para vocês, ó. Olha só, no ativo, as contas são dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez. Cabe lembrar também que ele poderia ter perguntado das contas do passivo. E a conta do passivo também vai ser, as contas do passivo também vão ser em ordem decrescente, só que em ordem decrescente de exigibilidade. Tá? Enquanto que as contas do ativo vai ser em ordem decrescente de quê? De liquidez. Então, como eu falei agora há pouco, a gente pode colocar uma conta de caixa, né? Uma conta de banco, antes de uma conta de mercadorias, por exemplo, que a liquidez, por ser caixa já ser dinheiro, é muito maior. Beleza? Então, olha o que a gente viu, pessoal. Falamos um pouco sobre balanço patrimonial, sobre a fórmula do balanço patrimonial. Vimos, então, sobre como identificar contas e vincular com a natureza de cada uma delas. Entendemos que existe a possibilidade de uma conta redutora mudar a natureza, então isso é muito importante e certamente isso pode ser uma questão na prova da Polícia Federal. Tá? Espero que vocês tenham curtido. Um encontro um pouco mais curto hoje, mas cheio de informações valiosas. Tamo junto. Valeu!